Oi, gente! Renata Kelly na área. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você domina regência verbal? Não, seja sincero. Você sabia que é um assunto mega cobrado nas provas de concurso, de Enem, de exames pelo Brasil afora? E você sabe que como ele é cobrado, como é que cai, de que maneira, como é que é isso, como é que se dá? Então, eu tô aqui para te orientar com isso, porque eu quero ver o seu avião decolar. Então, gente, quando eu falo sobre regência, eu tô falando sobre reger. Essa palavra regência, ela vem do latim, né? E significa reinar, né? Quando a gente fala assim que o rei, ele reina, ele manda, não é isso? Ele pede o que ele quer. Então, quando eu falo regência verbal, é o complemento, eu tô querendo dizer, o complemento que o verbo ele vai necessitar. Então, eu estou falando, sabe de quê? De transitividade verbal, que também assusta muita gente. Mas, gente, tranquilo, de boa. Você vai sair dessa aula sabendo, entendendo de transitividade verbal e, consequentemente, entendendo melhor regência verbal, tá? E você sabe qual é a diferença entre a regência verbal e nominal? Hoje a gente vai falar sobre a regência verbal. Mas quando eu falo, como o próprio nome diz, já intuitivamente você já infere, né, que quando eu falo de regência verbal, eu estou querendo dizer o que o verbo, qual é o tipo de complemento que o verbo pede. Agora, quando eu falo de regência nominal, eu já estou falando de uma palavra que ela equivale a um substantivo. E essa palavra, muitas vezes, ela também pede complemento, tá? Por exemplo, quando eu falo assim, abundância, aí você, qual é a pergunta que você vai me fazer? Abundância de quê? Aí eu vou falar, abundância de dinheiro. Olha só que maravilha, abundância de dinheiro, receba em nome de Jesus. Então você observa que existe uma pergunta para esse substantivo, sendo que, no caso, abundância não é um verbo, né? É um nome, que a gente fala, por isso que a gente fala nominal, porque quando a gente fala em substantivo, adjetivos, a gente fala sobre nome, né? É o nome que em gramática a gente denomina substantivos, adjetivos. Então, quando eu falo em concordância nominal, eu estou me referindo a nomes. Mas hoje a gente vai falar sobre a regência verbal, tá? Então, digamos que eu diga pra você assim do nada, eu chego pra você e falo assim, eu gosto. Aí você vai, sabe, se você só tem duas perguntas pra me fazer. Primeiro, se eu tomei meu remedinho, meu Rivotril hoje. Você tomou, professora, seu Rivotril hoje? Você tá medicada? Porque do nada tu falou gosto, não entendi. Ou você vai me fazer a pergunta assim, gosta de quê? Olha só, isso. Geralmente você vai me perguntar isso. Então assim, eu vou te dar logo um macete, tá? Pra você matar essa questão de regência, para você não ficar rodando em círculos, para você poder acertar todas as questões sem dar muitas voltas. Então, você pergunta logo pro verbo, gente, chegou ó, o que é vida? É o verbo. Você tá na prova de português, gente, olha, identifica qual é o verbo na oração, tá? Se você não sabe identificar o verbo, se você tem dificuldade, coloca aqui nos comentários hashtag aula de verbo. Que aí eu vou te dar uma aula que você vai entender tudo sobre verbo, tempos, colocações. Que tem... Cara, gente, isso pega muito alunos em prova de concurso. Então a gente tem que driblar essa dificuldade aí, tá? Porque é você que domina a prova, não é a prova que te domina não, tá? E a gente vai, eu não vou descansar enquanto você não passar. Eu não estou aqui, eu tô falando sério com você, tá bom? Então, você já vai, você tá lendo um texto, já vai direto no verbo, tá? Que aí o verbo ele já vai te dar várias informações importantes que você vai matar várias questões. Então, por exemplo, você vai no verbo, gente, e já faz as perguntas para ele. A resposta geralmente vai ser o complemento, tá? Então, por exemplo, quando eu falo assim, ele gosta, você não sente que tá faltando alguma informação ali, né?
Você vai falar logo, ele gosta de quê? De quem? Né? Você vai perguntar. Então, aí eu vou falar, ele gosta de maçã. Ele gosta de maçã. Então, a resposta vai ser o complemento. Quando eu faço a pergunta para o verbo, a resposta vai ser o complemento. Então, eu estou falando agora, gente, sobre transitividade verbal. Toda vez que o verbo ele pede, entre aspas, um complemento, ele se lembra que reger significa mandar? Se a gente for comparar com rei, então, toda vez que o verbo ele pede o complemento através dessa pergunta que a gente faz para ele, a gente chama de transitividade verbal, tá? Por exemplo, o verbo transitivo direto, né, já falando já de macete para você, é aquele que exige um complemento, mas sem preposição, tá? E eu já estou partindo do pressuposto que você já entende o que é preposição. Se você não entende, também peça a aula, #preposição, que eu preparo uma aula explicando tudo sobre preposição para você. Exemplo, o candidato realizou a prova. Vamos lá, vamos fazer a pergunta para o verbo? O candidato é o quê? É o sujeito, né? É quem está fazendo alguma coisa, tá? Realizou é o verbo, tá? E aí você pergunta para o verbo, não é isso que eu tô falando para você? Para você saber a transitividade verbal. Realizou o quê? A prova. A prova é o quê? É o objeto direto, porque é o complemento sem a preposição. Então, a gente chama o verbo, esse verbo que pediu um complemento sem preposição, a gente chama de verbo transitivo direto, e o complemento a gente chama de objeto direto, tá? Isso cai muito em prova, gente. Já o verbo transitivo indireto, ele exige um complemento mais preposicionado, com a preposição. Por exemplo, ele gosta de matemática. Tudo bem? Ele gosta de matemática. Então, a gente vai ter o quê? Ele é o quê? É o sujeito, tá? É quem está praticando a ação. Então, ele gosta. Aí você vai perguntar para o verbo, que eu te ensinei já, né? Ele gosta de quê? Olha aí, já tem a preposição na pergunta. Ele gosta de quê? Aí eu vou falar de maçã. A resposta, de maçã não, de matemática, desculpa. A resposta é o objeto indireto, tá? Então, nós temos também, gente, o verbo intransitivo. Então, se eu tenho o verbo transitivo direto e indireto, eu também tenho um verbo que não pede nenhum complemento. Mas ele não exige, no caso, um complemento verbal. Mas, às vezes, ele exige circunstâncias adverbiais, ou de tempo, de modo, né, tá? Por exemplo, os problemas ocorreram. Tá, tudo bem. Ocorrer é um verbo intransitivo, porque você não pergunta de quem, ocorreram de quem, né? Ocorreram quem, mas você pode perguntar o quê? Ocorreram onde, né? Então, ocorreram quando. Então, tem alguns verbos que eles até não vão pedir complemento, mas vão pedir circunstâncias, de modo, de tempo. Entendeu? Então, você tem que ficar atento, porque às vezes vem com uma palavra, um circunstancial, um advérbio, e você vai confundir com o complemento. E é isso que cai na prova, gente. É assim que cai na prova, para te confundir. Então, por exemplo, quando eu falo assim, os problemas ocorreram naquela época da empresa. Então, naquela época. Então, você tem aí uma circunstância, um adjunto, uma circunstância de tempo, né? Porque eu falo naquela época, tá? Então, quais são os verbos, gente, que caem muito nas provas? A gente tem muito o verbo obedecer e desobedecer. Então, quando você fala o verbo obedecer,